Oi galera, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar de um assunto sério, que é o bullying. Sim, esse é um assunto muito sério que sempre existiu. Então vamos começar. Para quem não sabe, eu sou professora. Sou professora de educação infantil até a 5ª série do ensino fundamental 1. E como professora, como tia também, eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos que eu considero como filhos. E meus alunos sempre foram meus filhos para mim. Eu sempre cuidei deles como eu gostaria que cuidassem dos meus filhos, dos meus sobrinhos, entendeu? Então, vamos lá. Sempre que eu dei aula, óbvio, sempre teve alguém com piadinha, né? Principalmente pra cima de gordinho. Então vou começar com uma história assim que pra mim era um pouco triste, mas que a pessoa soube até que levar, a criança, né? Soube até que levar assim numa boa. Eu lecionava numa 1ª série, numa escola particular, uma escola muito boa, aqui em São Paulo. Eu tinha um aluno que ele era bem gordinho mesmo, né? E tinha um outro aluno que ele era rebelde. A mãe fugiu, né, de casa, foi embora com outro homem. E o pai cuidava e o pai tinha uma outra mulher. Então esse menino ele era muito rebelde, muito rebelde. Ele já tinha sido reprovado, mas o pai, por incrível que pareça, assim, ele cuidava assim do filho, né? Não sei se ele dava totalmente atenção, mas em reuniões ele sempre estava, sempre que precisava ele estava, sempre que pedia alguma coisa ele mandava pro filho levar. Sabe aquele pai que parecia ser assim, muito cauteloso? Porém, muitas das vezes ao voltar para casa eu vi o menino andando sozinho na rua, assim, sabe? Depois do pai ter ido buscá-lo na escola, tudo. Na hora que eu voltava para casa eu via lá. Mas enfim, esse é um outro, assim, assunto. Vamos voltar. Então ele cismava com esse amiguinho de classe que era gordinho. E falava aquelas coisas que nenhum gordinho gosta, né, de ouvir. Baleia, rolho de poço, sei lá, uns apelidos lá assim que eu não gostava. E toda vez que eu estava presente, que eu ouvia, óbvio, eu dava uma bronca e fazia pedido de desculpas. Porém, teve um dia assim que me chamou muita atenção, me marcou assim. Eu fiquei, sabe assim, chega, me arrepio só de lembrar. Eu fui defender, né? Eu não vou falar nome porque não precisa. Fui defender esse menino que sofria bullying. Ele olhou pra mim e falou: Pro, não se preocupa, eu já tô acostumado. Falei: Gui, você não tem que se acostumar com isso. Você tem que falar. E ele ficava cabisbaixo toda vez que alguém, né, principalmente esse outro menino, tirava uma com a cara dele, assim, tirava um sarro pelo jeitinho dele ser. E ele é um menino tão fofo, assim, sabe, assim, tão lindo, tão maravilhoso por dentro, que por fora, gente, sinceramente, não importa. Então eu falei pra ele assim: você não tem que aceitar isso. Você não tem que aceitar. Não é pra brigar, não é pra bater. Simplesmente ignora, não responde. Quando te chamar disso, daquilo outro, não responde. E depois vem, fala pra mim, se caso eu não vir, né, não estiver no momento, fala pra mim que eu vou lá conversar com ele, pra ele vir te pedir desculpas e explicar. E eu sempre explicava pra ele sobre bullying, né, pros meus alunos, nessa série em especial. Até que um dia, não sei, eu acho que de tanto eu conversar, explicar a situação, né, o jeito de cada um, o porquê cada um é de uma forma, que não é porque ele era magro, o outro era mais gordinho, que ele era melhor, não sei, eu fui conversando tanto com eles que eu consegui, assim, fazer com que ele parasse de perturbar esse amiguinho dele que era fortinho, e eles se tornaram amigos. Eu fiquei assim, tão feliz, sabe? Tão feliz que, pra mim, eu fiquei realizada. Sério, eu fiquei realizada assim na minha profissão, porque eu sempre tentei conversar, eu sempre tentei ser mais do que uma professora, eu sempre quis ser mãe pra eles, uma mãe, uma amiga, então sempre deixei eles muito abertos, muito livres, pra poder contar comigo
com qualquer coisa, fosse da escola ou fora da escola. Eu já ouvi cada absurdo assim, sabe? Mas isso fica para um outro vídeo. Voltando ao bullying. Eu sempre consegui contornar essas situações. Você que é pai, mãe, tio, enfim, não permita. Se o seu filho chegar em casa e falar que está sendo vítima de bullying, não permita. Vá à escola, converse com o professor, converse com o coordenador, com o diretor, com o escambau. Se for preciso ir na delegacia de ensino de escola pública, se for preciso ir no NAI, enfim, não importa. Vá atrás, não deixe isso acontecer, porque para muitos isso no futuro pode ser um bloqueio para tudo na vida, para tudo. Mesmo porque quando criança ele vai se sentir já inferior. Imagine quando ele tiver adulto, como vai ser. Não deixe isso passar. Converse com ele, converse com o professor. Assim, não é uma obrigação, porque todos temos direitos e deveres. Mas o professor tem sim que tomar atitude se ele está vendo ou se ele não vê pessoalmente, mas ficar sabendo pelos pais que foram lá conversar com ele que o filho está sofrendo, que o aluno está sofrendo isso, que o filho dele está sofrendo isso. O professor tem que tomar atitude sim, a direção da escola tem que tomar atitude sim. Não deixe isso passar em branco. Não deixe. Gente, eu consegui, então por que outro professor não vai conseguir? Eu sei que minha sobrinha, da primeira à quarta série, tinham 3 meninos que infernizavam a vida dela na escola, batiam, xingavam, ela foi vítima, muito vítima, não só vítima de bullying, da palavra, mas vítima da agressão física. Imagina, uma menina apanhando de 3 meninos. Até que um dia eu fui buscá-la na escola e o diretor estava no portão da escola, junto com a coordenadora, e minha sobrinha saiu chorando com a mão na barriga. Eu olhei, falei, Mayara, o que aconteceu? Ah, tia, aqueles meninos lá, eles me chamaram de um monte de coisa, aí veio um, me deu um chute na barriga, o outro me deu um soco na barriga. Eu falei, como é que é? Só olhei pra cara assim do diretor, sabe? Ele já abaixou a cabeça. Eu falei, é hoje. Isso, minha irmã e meu cunhado já tinham ido várias vezes à escola pra poder conversar sobre isso. Isso numa boa, tudo, sabe? E ele sempre falando, nós vamos tomar atitude, nós isso. Aquele dia eu me impus. Eu cheguei a fazer estágio naquela escola, mas não lecionei lá. Mas, né? E eu me impus como professora. Não somente como tia, mas como professora, por conhecedora da lei. Conheço muito as leis, né, da área da educação. Eu cheguei até o diretor, na frente dele levantei a blusa da minha sobrinha, já que ela levou uma joelhada e um soco, pelo menos vermelho, tinha acabado de acontecer, pelo menos vermelho deveria ter ficado, né? Levantei a blusa dela, juro, gente. Isso dói pra mim até hoje, assim, sabe? Só de lembrar. A costela, assim, a costela dela tava roxa já. Isso tinha acabado de acontecer, mas ficou roxo. Ficou roxo. E na barriga, assim, tava um vermelhão. Eu não sei o que deixou roxo, se foi o chute e tal. Eu peguei e falei com ele, ele falou, eu vou tomar providência. Eu falei assim, há 4 anos minha irmã e meu cunhado estão esperando essa providência. O senhor como diretor da escola nesses 4 anos nada fez. Então quem vai tomar providência agora sou eu. Falei, eu sou professora, porque quando eu fiz estágio lá, não era ele o diretor ainda. Eu falei, eu sou professora, eu conheço as leis e eu vou começar a resolver isso hoje. Fui embora com a minha sobrinha pra casa. Nós duas estávamos chorando, sabe? Eu chorando por causa dela. E de lá eu liguei, quando cheguei na casa dela, eu liguei pro meu cunhado. Meu cunhado veio correndo, minha irmã estava no curso, que minha irmã fazia curso. Meu cunhado veio correndo e eu expliquei a situação, falei, é isso, isso e isso, é assim, assim, assim que nós vamos resolver a partir de agora. Meu cunhado foi lá. Eu sei que meu cunhado bateu a boca, não vou mentir, mas eu não tiro a razão dele, porque foram 4 anos implorando para que isso não acontecesse. Sei que o caso foi parar no conselho tutelar, porque eu fui atrás junto com eles, o caso foi parar no conselho tutelar.
Os pais da criança, das crianças, né, desses meninos foram chamados, professor, diretor, enfim, a corja toda da escola, vamos dizer assim, porque se chama-se corja. Já que não faz nada, pra que presta? Tá lá só pra ganhar dinheiro? Não, tem que agir. Então foram todos chamados, todos foram notificados. Minha sobrinha fez exame de corpo de delito, foi comprovado, né, os traumas, tanto psicológicos como físicos. E a partir de então, até o final do ano, ela foi acompanhada por assistentes sociais, né? E a escola sempre estava recebendo esporadicamente, sem a escola saber. Chegavam lá, iam, entravam, adentravam a escola para ver se o diretor estava lá, porque ele nunca ficava lá. Isso não pode, gente. Se o diretor não tá por algum motivo, tem que ter um vice-diretor, tá? A escola nunca pode ficar sozinha. Prestem muita atenção nisso, tá bom? E eles entravam na sala de aula do nada, assim, pra ver se como que tava minha sobrinha, perguntava. Sei que os meninos acalmaram. A mãe de um menino até falou que não sabia mais o que fazer, porque ele levava bronca, ele apanhava, porque não era só com a minha sobrinha que ele fazia isso com vizinhos. E que ela já tava de saco cheio, que ela ia tentar interná-lo, né, assim, pra ter um cuidado melhor, né? Sei lá o que ela quis dizer com esse internado dela, mas ela falou que ela mesma não estava aguentando mais. E são situações chatas, assim, tanto como professora quanto como tia. Eu não admito esses tipos de coisa. A gente tem que correr atrás sim, tem que ir atrás sim, tem que ir atrás da lei. Vocês têm o direito, gente, existe lei pra isso. Antigamente, na minha época de escola, eu sempre fui baixinha e magrela, muito magrela. Ainda sou, né, como dá pra perceber. Mas eu nunca sofri bullying. Pelo contrário, as minhas amigas da escola, meus amigos, tudo falava assim: ai, como você é magrinha, você é lindinha, baixinha, assim, dá vontade de pegar, de apertar. E eu fazia balé, né, sou formada em dança também. E sempre, sabe, zelavam por mim. Zelavam. E quando eles falavam que eu era magrinha, baixinha, era tão suave, tão doce, tão meigo, que, sabe, eles cuidavam de mim. Mas eu tinha amigas que sofriam bullying. Inclusive eu tinha uma amiga que ela era muito alta, sabe, perto de mim, assim, ela dava duas. E todo mundo tirava uma com a cara dela porque ela era alta, mas a família dela inteira, tanto parte de pai e parte de mãe, eram altos, então ela era alta, muito alta, mas isso não diminuía ela, sabe? E eu via muito dos amigos de outras pessoas, de outras classes, assim, né, de outras crianças, tirarem muito com a cara dela. E um dia, assim, eu fiquei triste que ela chegou pra mim e falou: Lu, sabe qual é o meu maior sonho? É ir no teu lugar na fila. Eu parei assim, porque da primeira à quarta série eu sempre fui a primeira da fila, porque sempre fui a baixinha, e eu ia dando a mão pra professora, né, segurando na mão da professora, e ela era a última. E ela queria, gente, somente ir segurando a mão da professora na frente no meu lugar. E eu odiava ir ser a primeira segurando a mão da professora. Eu queria ser uma das últimas, pra ir que nem... Eu nunca fui bagunceira, da primeira à quarta série, isso depois também até eu me formar, faculdade, etc. Eu sempre fui uma aluna extremamente dedicada, quieta, obediente, tirava notas boas, assim, não a nerd, né? Mas sempre fui uma excelente aluna. Da primeira à quarta série eu recebi todos os anos diploma de honra ao mérito, por ser melhor aluna, tanto em notas como, assim, educação, por não faltar, enfim. Mas eu queria ir lá no fundão, não pra fazer bagunça, mas eu queria saber como que era. E a mesma coisa era ela queria saber como que era aí, né, segurando a mão da professora. E eu pedi pra professora pra gente poder trocar pelo menos um dia de lugar, né. Nossa, foi minha realização. E a dela também, porque o sonho dela era ir segurando a mão da professora. Ah, coisa besta, eu ia todo dia segurando a mão da professora. E a professora permitiu isso e foi muito bom, assim, sabe? Foi uma experiência, pode parecer idiota, mas foi uma experiência única, assim, porque depois eu voltei a ser a primeira da fila. Mas, sabe, eu vi que é uma coisa tão besta, porque ir atrás ou na frente não faz muita diferença, assim. Mas eu queria saber como era ir atrás.
Então, os professores têm que, sabe, entender todos os alunos, tem que saber os gostos, sabe? Tem que interagir. Não é só lá ensinar o A, B, C. Não. Mesmo porque hoje em dia o professor tornou-se uma profissão muito mais que isso. O professor hoje em dia é pai, é mãe, é amigo, sabe? Ele é tudo, muito mais do que um professor, sabe? Então, vamos procurar nossos direitos. Perguntem sempre, porque às vezes a criança não quer falar porque é ameaçada por outros amigos de apanhar na escola, de falar que vai mandar matar o pai e a mãe, então eles ficam meio ressabiados, assim, com medo de chegar para vocês e contar. Então sempre converse com o filho de vocês para saber o que está acontecendo, se foi tudo bem na escola. Tenta chegar daquele jeito de mansinho, não chegar de uma vez, então, alguém falou assim, tal com você. Não, vai chegando de mansinho, tentando entrar no assunto para ver se aconteceu já com ele, né? Caso ele não tenha dito já. E se disse, vá atrás. Não deixe isso acontecer. Não permita. Seu filho merece ter uma vida, merece viver bem, ser feliz, estudar, crescer, ter uma carreira, ter expectativas, sabe? Ele não merece ser aquela criança isolada e um adulto frustrado. Não permita, sabe? Não permita, vá atrás, lute. É seu filho, seu sobrinho, enfim, seu aluno que pode estar sofrendo isso e você não sabe. Ou se sabe, às vezes faz vistas grossas, como alguns pais já fizeram vistas grossas quando eu citei o assunto. O bullying, a palavra bullying, ela é nova, ela é muito recente, mas ela existe há muitos, acho que desde que começou a escola ela existe, sabe, com outro nome, né, claro, ela era chamada de gozação, tiração de sarro, hoje ela tem um nome específico e as leis estão muito mais, sabe, firmes. Hoje existem leis para isso. Antigamente não, eu levava uma bronquinha, isso, aquilo. Não, hoje tem lei para isso. Então não deixe acontecer. Não espere acontecer. Tá bom? Vá atrás. Converse com seu filho, sobrinho, enfim. Converse com eles para que eles sejam felizes. Parece pouco, mas felicidade é muito, gente. Vocês não têm noção. Tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, assim, sobre o bullying. Vamos conversar, se vocês tiverem alguns temas que vocês gostariam que eu abordasse em vídeo, deixa aqui escrito aqui embaixo, né? Escreva aqui embaixo. Diga também o que vocês gostaram sobre, se vocês gostaram sobre esse vídeo, sobre esse assunto. Curtam, comentem, compartilhem para que outras pessoas possam estar sabendo desse meu posicionamento em relação ao bullying, né? Tanto como professora, como tia, enfim. Tá? Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada mais uma vez por estarem aqui me acompanhando, tá? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu sei que é por uma boa causa, tá bom? Beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.